Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, e dá outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do poder público, no procedimento cautelar, ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar, ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. Parágrafo 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada, ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. Parágrafo 2º disposto no parágrafo anterior, não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. Parágrafo 3º. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Parágrafo 4º. Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado. Parágrafo 5º. Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários. Artigo 2º. No mandado de segurança coletivo, e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Artigo 3º. O recurso voluntário, ou ex officio, interposto contra sentença em processo cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público, ou seus agentes, que importem outorga ou adição de vencimentos, ou de reclassificação funcional, terá efeito suspensivo. Artigo 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público, ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público, ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular, e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em 72 horas. Parágrafo 3º. Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Parágrafo 4º. Se do julgamento do agravo, de que trata o parágrafo 3º resultar a manutenção, ou restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal, competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Parágrafo 5º. É cabível também o pedido de suspensão, a que se refere o parágrafo 4º, quando negado o provimento agravo de instrumento interposto contra a liminar, a que se refere este artigo. Parágrafo 6º. A interposição do agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público, e seus agentes não prejudica, nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão, a que se refere este artigo. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Parágrafo 8º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. Parágrafo 9º. A suspensão deferida pelo presidente do tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 30 de junho de 1992.
171º da Independência e 104º da República. Fernando Collor.